No programa de hoje, dando sequência aos programas anteriores que a gente vem feito sobre o direito imobiliário, a gente vai tratar, assim, com breves considerações sobre o contrato de locação não residencial, que muitos chamam de contrato comercial, mas a nomenclatura correta é o não residencial, não é? Então, a gente já sabe aquela questão já falou em outros programas, da definição clássica do contrato de locação, que é onde uma pessoa cede a outra a posse de determinado imóvel para usufruir por um determinado tempo mediante uma remuneração. Essa é a questão, aquela clássica do contrato de locação. O contrato de locação não residencial, especificamente, é aquele que, basicamente, ele se serve, a destinação dele para um fim que não seja residencial, como o nome está dizendo, um contrato não residencial. Pode ser um contrato, um comércio, pode ser uma indústria, pode ser um escritório de um profissional liberal, de um médico, advogado, engenheiro. Então, basicamente, esses contratos não residenciais, eles não se destinam à residência. Essa é a ideia principal da questão do contrato não residencial, não é? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem algumas questões que a gente acha interessante aqui a gente tratar. Volto a dizer, a gente não vai se aprofundar muito, mas tem uma visão geral do tema. Uma questão que sempre é abordada quando você fala do contrato não residencial é aquela chamada ação renovatória, não é? Então, o que vem a ser ação renovatória? A ação renovatória é quando uma determinada pessoa, digamos que ela tem um comércio, ela locou para uma atividade comercial e ela, ao chegar ao fim do prazo de locação, ela quer renovar esse contrato, ou seja, por alguma razão o locador pode não querer renovar esse contrato, então o inquilino do contrato não residencial, ele tem direito a uma ação renovatória mediante alguns requisitos, não é? Então, assim, o requisito principal que a lei fala da ação renovatória, que é no artigo 51 da lei do inquilinato, é que para haver essa ação renovatória eu tenho que ter um contrato escrito, formal. Ou seja, eu não posso, através de um contrato verbal, mais informal, mesmo que eu tenha o tempo necessário para pleitear esse direito à renovação, eu não posso se eu não tenho nada formalizado. A condição principal é uma condição do tempo, ou seja, para eu poder ajuizar essa ação renovatória, eu tenho que ter um contrato com prazo ininterrupto de 5 anos ou que o prazo cumulativo seja de 5 anos, ou seja, eu tenho que estar há 5 anos de posse do imóvel para poder, na ação renovatória, pleitear que seja, como diz o próprio nome, renovado esse contrato por igual período, ou seja, eu posso pleitear que a renovação seja sedada por mais 5 anos, não é? Claro que mediante uma correção do valor do aluguel, mas basicamente a intenção é que o inquilino ele seja protegido. Isso aí, na verdade, eles chamam o que eles dizem que é um fundo do comércio, uma proteção, na verdade, não é? Proteção ao fundo do comércio, ao fundo do comércio, ou seja, uma proteção àquela atividade que o inquilino ele desenvolve, né? O que é o tal do fundo Fundo do do comércio? O que comércio, engloba? gente. É a marca da pessoa, é a clientela que já está acostumada ali com aquele ponto, né? Os contratos, de repente, que ele já fez, né? De fornecedores e tal. Os segredos comerciais, digamos assim, que possa ter na atividade dele. Então, tudo isso eles chamam de fundo de comércio, né? Então, para proteger esse fundo de comércio, eles fazem com que a pessoa possa exigir do locador essa renovação. Porque se tu for pensar, pô, mas eu sou locador, eu não quero mais renovar com ele. Eu fiz um contrato já e ele que devolve e deu. O contrato já está no fim e tal. Mas eles entendem isso como uma proteção ao fundo de comércio. Tanto que aí, um dos requisitos ali também é a questão do tá pelo menos há 3 anos inteiramente na atividade. Né? Não pode, no caso, ele mudar uma atividade. Porque aí perde a característica da proteção do fundo do comércio. Ele está criando, né? Nesse caso, eles entendem que com 3 anos já tem esse fundo de comércio. Justamente. Né? Então é interessante ter em mente isso aí. 5 anos é o prazo
da duração do contrato de locação em si. E dentro desses 5 anos, no mínimo 3 anos, ele tem que exercer o mesmo ramo de atividade. Ele até pode mudar, mas após esses 3 anos, para não descaracterizar a questão do fundo do comércio, não é? Então, é claro que tem outras questões, mas basicamente essas são as regras principais do... Só antes, eu sei que é uma questão um pouco mais técnica, mas até para a pessoa saber, que tem um prazo, né, para Sim, isso é interessante falar. E aí tu não pode propor antes de 1 ano, e nem menos de 6 meses. E nem menos de 6 meses. Então tem que ficar entre 1 ano e 6 meses aí dentro antes do término do contrato de isso, locação. antes, ou seja, tendo como termo final, termo final. Isso é importante para poder tu entrar com a ação e pedir, né? Dizer, eu quero renovar. Me disseram, tu tá antecipando que, eu vou querer renovar lá no final do ano, digamos assim. Então aí tu entra nos primeiro semestre do ano para lá no final tu pedir, poder renovar, né? Sim. E mudando agora para outro tema, que também é interessante, que às vezes as pessoas têm a ideia de que a questão é aquela da retomada para uso próprio. Muitas pessoas têm a ideia que não, a retomada para uso próprio só nas locações residenciais, que é aquela que se bom, para morar. Mas não, é possível no contrato de locação não residencial ter essa retomada para uso próprio. Ocorre que, para que isso ocorra, ela é regulamentada no artigo 52, inciso 2º da Lei do Inquilinato, que o que diz? Que a lei prevê que o locador pode se opor à renovatória, ou seja, digamos que entra com uma ação renovatória, na contestação o locador pode se opor a essa renovatória, alegando que tem o objetivo de se instalar no imóvel para uso próprio. Esse uso próprio seja o seu próprio negócio. Então, claro que não basta ele dizer isso aí, não basta ele alegar que ele quer para uso próprio. O que acontece? É condição para a retomada, nesse caso, voltamos a falar o fundo de comércio, que haja a existência de um fundo de comércio há mais de 1 ano, né, onde que o locador, seu cônjuge, seus descendentes, eles exerçam efetivamente essa atividade. Então, ele tem que provar que há mais de 1 ano ele exerce realmente uma atividade comercial, digamos assim, e que ele precisa, para uso próprio, esse imóvel. Então, ele pode se opor à renovatória por essa questão. Claro que aqui a gente está falando de uma questão judicial, onde, caso a caso, o juiz não pode se afirmar que a renovatória vai ter êxito por parte do locador ou por parte do inquilino. Isso aí vai ser mensurado no processo caso a caso, não é? Acho que basicamente as questões... Eu tenho uma outra questão ainda nesse assunto que eu acho que é interessante, que quando tu é para uso próprio, tu não pode ser para o mesmo ramo do locatário. Sim, isso é importante, senão realmente. Tu acaba te utilizando, aí a mesma questão da proteção do fundo de comércio, que tu acaba te utilizando do fundo de comércio do outro, né, do locatário. Isso é importante, tinha passado isso aí, de então, fato. É interessante. Até porque seria, de certa forma, entre aspas, uma deslealdade, né, com o inquilino, não é? Sim, se aproveitar do fundo de comércio. O fundo de comércio, ele pega, inclusive, o posto, né, então não pode ser do mesmo ramo. Uma questão que eu também achei interessante a gente falar, mesmo que brevemente, fala na questão da rescisão dos contratos nas locações privilegiadas. O que vem a ser as locações privilegiadas? Que, na verdade, esse termo foi determinado e ficou em uso pela Maria Helena Diniz, que é uma autora de livros de direito civil muito conhecida. Eu, particularmente, gosto muito dela, então eu achei interessante essa questão. Que nesse caso, as restrições se dão no artigo 53 da mesma Lei do Inquilinato, sempre falando da Lei do Inquilinato, né? Eu acho que é interessante eu ler aqui para dar uma melhor compreensão do tema do que seriam essas locações privilegiadas. Diz o artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como entidades religiosas devidamente registradas. Ou seja, essas que eu acabei de nomear seriam abrangidas pela questão de locações privilegiadas. Então, o que acontece aqui? Essas não podem ser rescindidas, salvo se, tem as questões desse mesmo artigo, algumas hipóteses, né? Então, assim, ele fala do artigo 9º
desse artigo que autoriza o desfazimento da locação, que seriam por seguintes casos da exceção, né? Por mútuo acordo, ou seja, por mútuo acordo entre as partes, pode ser rescindido, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, ou seja, não é pelo fato de ser uma locação privilegiada que possibilita, no caso, o inquilino a cometer infrações contratuais, e isso aí não o exime da rescisão. Em decorrência de falta de pagamento de demais encargos. Aqui estaria, né, se for pensar, estaria dentro das infrações contratuais. Contratuais, justamente, ou seja... Mas o legislador entendeu por bem deixar reiterado essa questão do não pagamento de aluguel. Basicamente para deixar claro que não é o fato de ter um privilégio, digamos assim, que o exime de cumprir as cláusulas que são exigidas legalmente, né? Por fim, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então, por alguma razão, tem que ter uma obra que o poder público exige, e não é possível que, ao ser feita essa obra, o locatário permaneça no imóvel, então, nesse caso, também ele pode ser rescindido o contrato. Achei interessante isso aí, porque a gente pouco fala dessas questões, né, dessas, digamos, hospitais, asilos, enfim, que tem nesses casos, simplifica, nesses casos, então, dessas locações, necessariamente serão renovados os contratos, se não incidir nenhuma dessas situações? Basicamente, sim. Se não incidir, digamos, algum motivo que seja a não renovação, eles têm essa, digamos assim, amparo legal, essa benesse, digamos assim, devido à natureza desses que a gente citou. Tá. Né? Outra questão que a gente achou interessante falar aqui, e cada vez mais nos grandes centros, e não tão grandes centros, até centros menores, estão tendo a questão dos shopping centers, que eles entendem como um contrato atípico de locação, não é? Ou seja, os contratos das lojas, dos comércios que tenham porventura dentro dos shopping centers, que é tratado no artigo 54 dessa mesma lei do inquilinato, que eu vou ler também porque eu acho interessante, diz que nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nessas leis. Fecha o artigo aí, depois trata-se de contratos atípicos, pois permite diferenças significativas que determinam um tratamento diverso, ou seja, nós temos duas questões aqui, as questões que regulamentam basicamente as dos shopping centers, mas também a questão da locação, que ela é regida pela lei do inquilinato. Então, são coisas que não podem se confundir. Dentre as cláusulas que diferenciam os contratos de imóveis não residenciais dentro dos shopping centers das demais, mais comuns, digamos assim, seriam essas aqui, ó. Aqui prevê uma duplicidade de cobrança do aluguel. Ou seja, sendo um fixo mínimo e outro percentual sobre o total da receita mensal, sendo devido o maior deles. O que acontece? Muitas vezes tem contrato de locação, onde é estipulado um valor mensal, né, por essa locação, e é estipulado um valor sobre o percentual da receita do shopping. Então, eles podem fazer tem essa duplicidade que pode ser, aí pode no contrato dizer qual é que vai ser, no caso, cobrado durante o mês. Não é? Então, essa é uma questão interessante aqui, que diferencia dos contratos, digamos assim, normais. Outra, que é o que possibilita a cobrança do pagamento de aluguel em dobro no mês de dezembro. Ou seja, eles podem ter, digamos que a gente chama da pessoa física, um 13º salário pode ser cobrado nas lojas dos shoppings, aqui no caso. Até porque, pela regra, o que acontece, eu acho, o mês de dezembro a gente sabe que é um mês que praticamente dobra o faturamento já tem estudo isso aí dos shopping centers, então eles acham justo que o shopping ele tem dê uma mordidinha ali aumente um pouco o faturamento, não é? Também pode ser uma cláusula que obrigue o locatário a se inscrever na associação dos lojistas, né, e participar do fundo comum de promoções, propagandas e marketing.
Ou seja, porque tem esses shoppings, eles têm regulamentos que às vezes eles promovem durante determinado tempo umas promoções, então pode ser nesse contrato que as lojas têm que participar, interligadas, então tem todo um sistema, né, próprio do shopping center. Outra que também achei interessante é a que obriga o locatário a abrir e fechar as lojas nos horários determinados pelo empreendedor. Ou seja, ela tem que seguir se o shopping, digamos, ele abre às 10 da manhã e fecha às 10 da noite, o comércio, eu não quero seguir, eu não quero seguir trabalhando, não pode, né? Por óbvio, não pode ele querer ter essa exceção. E aqui fala também em não fazer promoções ou liquidações, senão à mesma época, sendo-lhe vedado mudar o ramo de negócio. Ou seja, ele não pode, digamos que se tem esse acordo, o próprio não pode depois fazer uma promoção, tem que haver uma certa, digamos assim, lealdade entre os lojistas, os condôminos, que é o que eles chamam dos shoppings, não é? Essas são algumas questões que eu achei interessante e é só interessante falar também que na prática, né, essa questão dos shoppings, ainda que pese fala ali que eles têm uma livre negociação, acaba que os shoppings, pelo menos os mais conhecidos, é um contrato praticamente de adesão. Né? É quase que de adesão. Ele mostra, é assim, tu quer, é assim. Senão tu pensa em outro lugar. Porque quando tem uma procura muito grande para os shoppings, ele acaba podendo se impor, né, nesse sentido, e assim, essas cláusulas aqui é para todo mundo e tu adere se quiser, senão... E é interessante também falar o seguinte, né, Fabrício Viana, que mesmo como a gente falou, a questão de ser um contrato atípico do shopping center, eles são os direitos provenientes da lei do inquilinato, eles seguem. Então, por exemplo, ele tem direito à ação renovatória, ele tem direito a uma série de questões que não exclui a questão por ser locação dentro do shopping center. Então, por exemplo, ele pode entrar com uma ação renovatória tranquilamente, baseada na lei do inquilinato, e que também a gente tem que deixar claro que essas cláusulas atípicas, elas não podem ser confundidas como cláusulas abusivas. Então, elas têm as atipicidades decorrentes da questão do shopping center, mas ela não pode também transbordar para a questão abusiva. Então, tem que ter essa questão bem em mente, não é? Eu tinha também feito umas anotações do que não pode ser cobrado do locatário no shopping center, mas aqui, basicamente, ela se confunde muito com aquelas questões da locação normal. Então, basicamente, aquelas questões das despesas, enfim, então eu acho que nesse aspecto a gente já falou de outros temas, seria meio que repetitivo aqui a questão essa aqui. Mais adiante a gente poderia falar de alguma questão que é interessante também, é relativamente simples, mas é interessante, que a gente estava comentando aqui, Fabrício, antes de começar o programa, da utilização da locação para sócios ou funcionários. Ou seja, digamos que tem uma empresa e tem um gerente que trabalha numa filial e esse gerente vem para cá e com a família ela aloca um apartamento para residência desse gerente, não é? Nesse caso, mesmo que seja uma locação para fins de residência do gerente da família, como ela é contratada pela empresa para ceder, ela é considerada uma locação não residencial, ou seja, ela vai seguir todos os trâmites de uma locação não residencial, embora seja para fins de residência do sócio, do gerente, do funcionário. Então é interessante essa questão ter em mente, não é? Que eu achei que é interessante a gente falar. Também tem a questão da extinção do contrato por prazo determinado, não é? Que também se confunde um pouco, que a gente já falou anteriormente, o contrato por prazo determinado, ele, ao chegar ao fim, tem aquelas questões da ação renovatória, que pode ser alegado pelo inquilino, mas também a gente já falou desse tema aqui, não é? Chega no final do contrato, chegou no final do prazo, tu entregaria o imóvel, não tem muito... Claro, tem uma formalidade de tu entregar, aquela questão que o contrato só realmente vai parar de estar em vigor quando tu formalmente ali falar para a pessoa que entregou a chave e tal. Senão tem aquela questão de que ele pode virar por prazo indeterminado, que nem no residencial, né? Ficou lá mais de um mês, o locador não falou, tu tem que sair, presume-se que seja por prazo indeterminado,
né? Claro, e aí perde um pouco da garantia ali, porque daqui a pouco o locador, 2, 3 meses depois, diz, eu quero o imóvel de volta, dá 30 dias para a pessoa sair, a pessoa tem que sair, Sim. né? Porque aí o contrato já não tem mais um A prazo. renovação, ela é sempre mais segura, né? Sim. Porque Sim. tu renova, tu deixar, e é incrível, porque a maioria fica por prazo indeterminado, né? Poucas são as pessoas geralmente. que Porque renovam. a gente sempre parte do. Principalmente no residencial, né? Sim, principalmente no residencial. No não residencial já tem um cuidado maior, porque geralmente o inquilino, até por às vezes, questão de comércio, valores maiores, ele quer se resguardar do direito de não ficar indeterminado, porque fica indeterminado, bom, aí é uma garantia Mas eu vou dizer que não é incomum. não é incomum. Infelizmente, as Não, pessoas não é não incomum, têm justamente. muitas vezes o cuidado de Cuidado, buscar esse direito, né, da renovação. É. Às vezes até porque não quer ficar. Sim. Tá fazendo uma renovação, tu também vai ficar preso àquele contrato. Claro. Então, tu também te obriga a pagar. E a gente sabe que tem os dois lados da moeda. Tem o lado, por exemplo, que às vezes o fundo do comércio quer garantir, mas tem o lado também das questões de oscilação de economia, uma série de coisas que às vezes, muitas vezes, vamos ter, por exemplo, a pandemia, né? Claro que teve a questão de exceções, a pandemia é uma questão... A própria enchente que teve. A própria enchente, então são os dois lados da moeda, sempre, né? Também tem a questão da revisão dos aluguéis, né? Do contrato não residencial, que aí seria integrar um direito do locador. Ou seja, digamos que ele faz um contrato de 5 anos, né? Ele pode, no caso desse contrato, passado 3 anos, por alguma razão, digamos que ele acha que está muito defasado esse aluguel, ele pode entrar com uma ação revisional visando, mesmo dentro desse prazo, haver uma revisão, a majorar esse aluguel. Claro que aí tem toda uma questão mercadológica em si, de valores, de comprovar que efetivamente está defasado, porque a princípio o inquilino está garantido, ele fez o compromisso para pagar por 5 anos aquele valor, então, via de regra, tem que ser comprovado que aquele valor ficou muito defasado, enfim, senão o direito do inquilino de, durante 5 anos pagar o que foi contratado, ele é garantido, mas pode haver o caso de ser provado pelo locador de estar defasado, né? Ainda que em geral o locador vai pedir, mas o locatário também poderia, né? Também poderia uma revisional, caso inverso. Isso, caso inverso, digamos que... Tá pagando valor que já não, né, tá muito acima do mercado, assim, no sentido ou que também por algum motivo, questão... né, acabou diminuindo o valor dos aluguéis. Tá certo essa tua intervenção aí, não necessariamente do locador, é o caso mais conhecido, mas pode haver também por parte do inquilino, então é uma questão que garante os dois lados, né? Basicamente a gente quis dar uma noção geral, o tema é muito amplo, cada tema, isso aqui a gente poderia se aprofundar, dar um programa, mas basicamente dar uma visão um pouco geral e tirar algumas, às vezes tem muitas questões que fica mistificado do contrato de locação no residencial, que não é assim. Então basicamente a gente quis dar um apanhado geral do contrato de locação no residencial, e sempre falando aquilo que a gente fala sempre, pedindo que dentro do possível se inscrevam, que é uma forma de ajudar, que a gente pede, que ajuda aqui a divulgação do nosso trabalho, não é? Que ajuda a chegar esses vídeos a mais pessoas que porventura que tenham interesse sobre o tema, compartilhar com alguém que vocês saibam que tem interesse no tema, e sempre nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tem aqui nosso canal no YouTube, né? Agora no Instagram, no Facebook, agora a gente tem o TikTok também, está no canal se modernizando, e está com um canal especificamente do programa, que é o Descomplicando o Direito. A gente tem a nossa página do escritório aqui, e como a gente, dentro dessa página, todas as sextas a gente faz um programa, que é um programa onde a gente trata dos temas um pouco mais profundamente, fora os vídeos individuais, a gente criou o Descomplicando o Direito, que é especificamente desse programa que a gente põe ao ar todas as sextas-feiras. Deixe os comentários, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Agradecemos a presença de vocês e até uma próxima. Então.